Boa noite, senhoras e senhores. Alexandre de Moraes, o excelentíssimo, santíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, concedeu a todo o Brasil a grande graça e a grande bondade, a grande generosidade de poder usar o Telegram sem que o Telegram seja censurado para 200 milhões de pessoas. Quanta bondade, quanta generosidade, obrigado, uma grande graça e um grande presente para todo o Brasil. Poder usar o Telegram sem ser censurado. No entanto, essa concessão foi dada apenas frente às exigências. É claro, uma concessão tão generosa quanto essa não vem de graça. Para você poder usar um aplicativo sem ser censurado, não é de graça. Então, o Telegram teve que obedecer às exigências do Supremo Tribunal Federal, que pode censurar qualquer aplicativo para todos os 200 milhões de brasileiros e tem autoridade máxima e suprema de fazer isso sem ser questionado. Então as exigências foram monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil, ou seja, o Telegram vai ter que monitorar os 100 canais mais populares do Brasil e com certeza também compartilhar essas informações com o governo ou com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se um canal tiver supostamente espalhando notícias falsas, porque também o Supremo Tribunal Federal tem um monopólio de dizer o que é verdadeiro e o que é falso, então se o Supremo Tribunal Federal disser que é falso, ele pode bloquear o canal. É claro que está implícito isso aqui, monitoramento não é só eu estou curioso, tenho curiosidade de ficar olhando. Não. Significa, se não fizer o que o Supremo Tribunal Federal considera verdade e se fizer o que ele considera falsidade, é bloqueado. É o monopólio da verdade. É como no George Orwell, em 1984, que existiu o Ministério da Verdade, que dizia o que era verdade, o que não era, e obviamente o que eles diziam era tudo mentira. Não estou acusando, é claro, do Supremo Tribunal Federal de distorcer a verdade. Imagina, só estou dizendo que na obra do George Orwell, de 1984, o Ministério da Verdade distorcia completamente a verdade. Porque era um monopólio da informação, é claro. Quando você tem um monopólio da informação, de onde que vem a verdade? A humanidade se aproxima da verdade pelas discordâncias e pelo debate. Então é assim que funciona o estudo científico, é assim que funciona o estudo filosófico. A filosofia nasceu do debate, a filosofia nasceu de discordâncias. Sócrates, o que Sócrates fazia? Ele fazia perguntas para as pessoas e aí ele ia perguntando mais detalhes do que a pessoa estava falando, debatia com essa pessoa e nesse debate surgiam novas ideias, novos questionamentos e novas explicações, tentativas de explicar as ideias ou simplesmente o reconhecimento de que você não tinha essa explicação que você achava que tinha. Então, a verdade, tanto na filosofia quanto na ciência, ela surge do debate, ela surge das discordâncias. Ela nunca surgiu de um monopólio, de um poder determinar o que é verdade, o que não é. Pelo contrário, se você tiver um monopólio determinando... o que o Estado fez na época do Sócrates? Condenou Sócrates à morte. Falou assim, Sócrates, se você está perguntando coisa demais, morre aí então. Você tem duas opções, morrer ou ir embora de Atenas. Então, esse é o papel que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo. É o papel do Estado de Atenas condenando Sócrates à morte, condenando os debates, as discordâncias à morte. E determinando o que é verdade e o que não. Então, você não vai perguntar mais, você não vai debater mais, você vai ter que aceitar a determinação do Supremo Tribunal Federal monopolista dizer o que é verdade, o que não é, e acabou. Certo? Ou não é isso que está acontecendo. Então, número 2, acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras. Ou seja, todas as mídias brasileiras vão ter que se adequar ao que pode ou não pode ser falado. A gente sabe que o Alan dos Santos é um dos dos maiores alvos aí dessa decisão. Isso, em grande parte, é para perseguir o Alan dos Santos. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes querem extraditar e acho que prendeu Alan dos Santos.
Capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas, ou seja, e isso é engraçado, né? Porque chega a ser cômico. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui com a Natália no estilo Hermes e Renato, onde era eu, um cientista, supostamente, e ela era uma terraplanista. E a gente fez com uma terra plana de isopor, tipo, no final ela deu com a terra plana na minha cabeça. Então quem quiser ver esse vídeo, procura aí terraplanista. Colocamos uma terraplanista e um cientista para conversar sem que eles soubessem. E aí o YouTube marcou esse vídeo, um aviso assim, ó, cuidado, não acredite em teorias da Terra plana. No vídeo, que era um vídeo de comédia para fazer piada com o terraplanismo. O YouTube marcou lá, cuidado, né? Então é esse tipo de marcação que tá falando aqui, que vai ter que ter no Telegram, né? Para você ver como nossa, né? Tá protegendo as pessoas de um vídeo de comédia, fazendo comédia sobre o terraplanismo. E obviamente, fazendo comédia exatamente pelo terraplanismo ser tão absurdo. Então, restrições de postagem pública. Então, você vai ver agora no Telegram, você vai abrir lá uma mensagem e vai estar lá um aviso. Aviso, cuidado, não acredite em fake news. Como se fosse isso que vai fazer as pessoas acreditar, mas elas fossem obedecer imediatamente. É aquele mesmo raciocínio de um bandido te assaltar e você mostrar, não, olha aqui o Estatuto do Desarmamento. Você larga essa arma porque é proibido ter arma, né? Como se ele fosse obedecer. E não a discordância, o debate, os argumentos, não mais expressão, mais comunicação, não. É a mentalidade de que tem que cortar a comunicação para defender a verdade. Sendo que os estados sempre censuraram a comunicação e sempre só propagaram a sua propaganda. E não fatos, e não a verdade. A verdade veio exatamente das discordâncias, de discordar das autoridades, de questionar as autoridades. A verdade nasceu assim, ela nasceu literalmente na Grécia, quando os filósofos pararam de acreditar na mitologia grega, pararam de acreditar no Estado grego, ou nos estados gregos, que eram vários, e começaram a pensar com a própria cabeça. Aí nasceu a verdade, nasceu a explicação racional do mundo, a explicação natural do mundo, a explicação científica do mundo, a explicação filosófica do mundo. Nasceram ali. Antes disso era só os estados com as suas narrativas e a mitologia, que as pessoas acreditavam literalmente. Então, parabéns, a gente está trocando agora por mais uma mitologia. Mitologia do Estado brasileiro, da autorização, do que é autorizado, do que é verificado, do que é oficializado. Não que isso não possa ser verdade, é claro que muita coisa oficializada é verdade. Hitler bebia água, Hitler acreditava que 1 mais 1 é igual a 2. Eu não estou dizendo que tudo que o Estado disser é mentira, claro que não. Então, restrição de postagem pública para usuários banidos por postar desinformação. Então, tá vendo? Eles decidem o que é desinformação. Se você postar desinformação, você é banido. E tem restrições. Atualização de termos de serviço, análise legal de melhores práticas, promover informações verificadas. Ou seja, se tiver uma informação que o Estado disser, essa daqui tá certa. Informação verificada. Por exemplo, o Estado disser que imposto não é roubo e sonegação é roubo. O Estado diz que isso é verdade, isso é verificado. Aí vai aparecer lá que isso aqui foi verificado e é correto. Se você disser imposto é roubo, fake news banido, por exemplo. Ou você disser que a lei natural é a correta, a lei justnaturalista é a correta e a justpositivista é falsa. Não, o Supremo Tribunal Federal, que é baseado 100% no justpositivismo, vai dizer, não, o justpositivismo é verdadeiro, está confirmado aqui, ou seja, o justnaturalista é banido. Claro que eles não vão se preocupar com isso, porque o brasileiro tá mugindo de 4, vai entender o que é justnaturalismo, né? Tem que fazer o jardim de infância, não vai entender o que é lei natural. Mas enfim, vão bloquear o que não é do interesse deles. Então, é isso. Discordâncias, debate, razão
Vamos lembrar da Grécia, de quando as pessoas começaram a usar o cérebro para pensar sobre a realidade, em vez de usar mitologias, autoridades, estados, né? E vamos pensar em hoje, em 2022, se a gente está caminhando nessa direção ou não. Ajude o canal com seu like, sua inscrição, pelos links na descrição. Você pode doar pelo Pix para ajudar esse canal a continuar postando vídeos diariamente. Você pode se tornar membro do canal para ter acesso às aulas de economia, ética e filosofia, para você ter uma base no seu raciocínio, raciocinar com base em princípios e não com base em autoridades e autoritarismo e monopólio da verdade. Muito obrigado e até a próxima.